Bora trabalhar, meu povo! Acorda, meu povo lindo! Começamos aí mais um novo vídeo, mais uma nova aula, agora falando de população, demografia e estruturas da população. Olha só, a gente começa a nossa aula então com alguns conceitos básicos, como sempre, né? Dá uma olhadinha, o que é população? População é um contingente humano que habita um determinado lugar num determinado momento. Isso é população, né? É o número de habitantes humanos que estão aí colocados à nossa volta, do qual nós nos inserimos, né? E que habitam um determinado lugar num determinado momento. É a população do Brasil quem habita o Brasil. É a população do Japão quem habita o Japão. O japonês que veio para cá, nascido no Japão, que tem cidadania japonesa, mas que hoje mora no Brasil, é população do Brasil, tá, meu povo? Então esse é o conceito básico do que é população. Existem dois subconceitos acerca de população, que já começa a entrar aí para dentro dos conhecimentos acerca de demografia, que é o estudo da população, que é o conceito de população absoluta e população relativa. A população absoluta é a população contada indivíduo por indivíduo, em que o censo, censo escrito com C, o censo necessariamente é uma contagem populacional, mas também uma pesquisa de qualidade populacional, portanto é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, para que se possa conhecer quem é a população de um determinado lugar. O censo, então, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos revela a contagem populacional exata do país num dado momento da história do país. Um número que no Brasil vai ser um número enorme, 207.435.312 pessoas. Acabei de inventar esse número, tá? É a população absoluta, exata, contada indivíduo por indivíduo no nosso país. Então o conceito de população absoluta é a população per capita, a população contada indivíduo por indivíduo, com exatidão matemática. A população relativa, por sua vez, é a relação entre a população e o espaço, né? Por isso que a gente chega a um número de habitantes divididos por quilômetros quadrados do país ou região. A gente conhece também a população relativa como densidade demográfica. Então, população relativa ou densidade demográfica é a mesma coisa. Um país, quando tem uma população absoluta muito grande, ele é um país populoso. Agora, não quer dizer, se o país tiver uma população relativa muito grande, que ele vai ser povoado. O conceito país povoado é vinculado à ideia de que o país vai ter população distribuída igualitariamente por todo o seu território. Aí o país se torna povoado. Se ele tiver vazios demográficos, que nem, por exemplo, os Estados Unidos têm na região das Montanhas Rochosas, ou a China tem no Himalaia, ou o Brasil tem na Amazônia, se tiver grandes áreas com baixíssima ocupação humana, não podemos então atribuir o título ao país de povoado, porque ele vai ter concentração populacional. Esses conceitos gerais são importantes para que a gente possa começar a criar, uma narrativa geográfica acerca de população. Então, bora continuando aí. Olha aí o que eu falei do censo, que o IBGE vai buscar entender a população em seus aspectos econômicos, sociais, culturais, mas também no seu número matemático exato. Então, o censo de um país é uma contagem populacional, mas não só. É também o conhecimento geral da população de um determinado país ou território. Eis aqui números quase que exatos, retirados aí do dia 29 de janeiro deste ano, das populações absolutas do mundo. Na verdade, como a gente não fez um censo em cada país em janeiro, não dá, o censo demora muito para ser feito, custa muito caro,
A partir do último censo feito, existem sites que são contadores populacionais. Por exemplo, o Counting Matters, ou o próprio site do IBGE, no caso de dados brasileiros, tem um relógio populacional. Então eu peguei aqui números que são atualizados constantemente por estes sites. Então tem uma verdade estatística, mas não tem uma confirmação no censo nesta data. Então é uma projeção quase que exata da população do mundo. Nesse sentido, dá uma olhada aí no nosso apontador laser. Olha a China, maior país do planeta com 1.409.000.000 de habitantes. Ao todo, 18% da população do país. Quase 1 a cada 5 terráqueos é chinês. Índia, chegando aos quase 1,4 bilhão, também 1.388.000.000. Daqui 2, 3 anos no máximo, a China vai perder a posição de maior país em termos populosos do mundo para a Índia, e a Índia vai assumir então a primeira colocação. A Índia também tem 1 a cada 5 terráqueos. 1 a cada 5 terráqueos é chinês, outro a cada 5 é hindu. Depois, em terceiro lugar, vem os Estados Unidos com 333 milhões, Indonésia com 273 milhões, e o Brasil com 216 milhões, e deve perder nos próximos anos a quinta posição para o Paquistão, e possivelmente também para a Nigéria. Depois vem Bangladesh, Rússia e México, fechando os 10 maiores países em termos de população do mundo. E aí em seguida vem Japão, Etiópia, Filipinas, Egito, Vietnã, República do Congo, Turquia e Irã. Os 18 maiores países em termos de população absoluta. Dá para a gente dizer que 3 a cada 5 terráqueos moram na Ásia. Eis porque as grandes epidemias começam lá. Quase a maior parte delas começa por lá. Porque lá tem maior probabilidade de sucesso para o vírus se perpetuar e se transmitir. Garantindo assim maior variabilidade genética. Então, basicamente, esse número populacional afeta diretamente, inclusive isso, a questão das epidemias. Epidemia que a gente vive um quadro destas neste ano, 2020, o coronavírus. Bom, olha aí o mapa agora daqueles índices, Esse mapa é uma anamorfose, é um mapa que se desforma, ele se deforma a partir exatamente de um tema, neste caso, população mundial. E a gente vê os países com maior população absoluta do mundo também maiores no mapa. Em vermelho aí, em verde a China, em amarelo a Índia, este verdinho aqui é Brasil, Estados Unidos em roxo, olha o Japão que é o 11º, Olha o Paquistão que também está ali pertinho do Brasil, olha a Nigéria, países com grande população absoluta. Aqui a gente vê um gráfico muito importante. A gente vê o deslocamento da participação de chineses e hindus na composição da população mundial. A China marca esse gráfico de coluna vermelho. Vejam que a gente tem aqui, em 1950, o percentual chinês da população mundial. Então a China chegou a ter 22, 23% da população mundial em 1970. Essa porcentagem caiu, a gente viu que está com em torno de 18, 19%. Mas olha como a participação da população chinesa no percentual total da população mundial diminui com o tempo, enquanto a coluna azul que mostra a Índia começa a aumentar com o tempo. E também o gráfico de linha, que é o número de habitantes da China, chega no seu limite máximo aqui em 2025, enquanto a Índia continua na crescente, portanto, ali em torno de 2022, 2023, vai ultrapassar o número de habitantes da China. Então, a Índia tornando-se o país mais populoso do mundo. População humana esta hoje que está acima dos 7 bilhões e meio de pessoas. Em 2011, chegamos ao 7º bilionésimo habitante do nosso planeta. Levamos a existência de toda a humanidade até o ano de 1804 para chegarmos a 1 bilhão de habitantes. Depois, em 123 anos, em 1927, chegamos a 2 bilhões de habitantes. 32 anos depois, em 1959, 3 bilhões de habitantes. Mais 15 anos depois, em 74, 4 bilhões, e aí 13, 12 anos de intervalo, chegamos ao 5º, 6º e o 7º bilionésimo habitante. De 2000
2011 a 2022 para 23 chegaremos a 8 bilhões de habitantes. É um número bastante preocupante, mas cuidado, não vai dar uma de Thanos, hein? Filme Os Vingadores. Lembrem-se, o Thanos, ele era malthusiano, e a gente ainda vai comentar sobre isso mais à frente. Então, esse é o avanço da população. E esse avanço da população também acontece no Brasil. Aqui a gente tem a divisão da população brasileira por regiões. A gente vê que a região sudeste é a mais populosa, seguida de nordeste em segundo lugar e o sul em terceiro lugar, quarto lugar para a região norte e a menos populosa, região centro-oeste. Em termos de estado, São Paulo com 43 milhões de habitantes vem em primeiro lugar, Minas Gerais com 20 milhões em segundo, Rio de Janeiro 16 milhões em terceiro, Bahia 15 milhões, Rio Grande do Sul 11 milhões e Paraná 10 milhões. Estes números é importante vocês conhecerem, tá? De repente, o Enem traz uma questão sobre população que vocês tenham que usar argumentos. Em geral, os exercícios vão trazer esses argumentos, mas se você puder ter argumentos externos à questão, você leva certa vantagem aí na resposta, tá? Para encontrar a resposta correta. E aí chegamos ao crescimento da população brasileira. Notem que em 1872 éramos 9 milhões de habitantes. Em 1970, então em 1870, 9 milhões de habitantes. Em 1970 éramos 70 milhões em ação. Pra frente, Brasil, ser campeão. É a musiquinha da Copa, do Tri. 70 milhões de brasileiros em ação era o nosso número de população absoluta da época. Projeção para daqui 5 anos. Se Deus quiser e o coronavírus permitir, chegaremos aos 246 milhões de brasileiros em 2025. Eu particularmente acho um certo exagero. Se em 2020 nós estamos aí com uma população, vejam só, de mais ou menos, olhando a nossa tabelinha ali, 216 milhões, em 5 anos crescer 30 milhões é um certo exagero, tá, meu povo? Mas são projeções trazidas pelo próprio IBGE. Então, a gente tem que levar em consideração de alguma maneira, né? Bom, saindo um pouco de população absoluta, falando agora de população relativa. Tem um errinho ali, ó. Ficou população absoluta, mas é população relativa. Eu arrumo depois isso, tá? Então, a população relativa dos países citados, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, divididos pelo território. Vejam, o Brasil tem algo em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado. A África do Sul, 39. A Austrália, 3. A Rússia, que é o maior país do mundo, 8 habitantes por quilômetro quadrado. Dá uma olhada aqui, ó. Macau, região do globo com maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Macau é uma cidade chinesa, mas que é uma cidade-estado, que foi independente da China e foi possessão de Portugal durante muito tempo, foi devolvida aí no final do século XX para a China. É uma cidade-estado, é uma zona econômica especial chinesa. Então, 21 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mônaco, 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Singapura, um país, cidade-estado, 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. E aí chegamos a números um pouco menores, 6.500 Hong Kong, faixa de Gaza 5.000, Gibraltar 4.500, Vaticano 2.200 habitantes por quilômetro quadrado. Enfim, aí esse número é mais decrescente. O Brasil, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Viu que a gente viu ali o índice 22? Pois é, este índice 22 é o oficial do Brasil, esse 24 é obtido a partir daquele Country Matters, tá? Então ele não é oficial do IBGE, mas varia entre 22 e 24, dá para considerar esse intervalo. Onde se localiza a população do planeta? Vejam, quanto mais vermelho, quanto mais amarronzado, quanto mais quente a cor, maior é o número de habitantes. Obviamente que a maior parte vai estar aqui na Manchúria chinesa, em torno da Península Hindu, na Europa, no nordeste dos Estados Unidos, no sudeste e nordeste brasileiro, no Japão. São áreas de grande concentração populacional.
Vale lembrar também que o Brasil é um país que tem vazio demográfico na Amazônia e cuja população se localiza na faixa de 200, 300 quilômetros a partir ali do nosso litoral. Essa faixa litorânea é onde nós concentramos a nossa população. E aí chegamos ao estudo da demografia. A demografia é uma ciência que vincula não só o conhecimento sobre população, mas também a estatística acerca da população. Existe inclusive um vínculo entre matemática, estatística e geografia no estudo da demografia. A gente vai estudar alguns índices que são importantes para vestibular, de forma bem resumida também. Mas a ideia central eu vou passar para vocês aqui a partir de agora. Começamos com os primeiros índices que a gente estuda. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos anuais dividido pelo total da população absoluta do país, da região. É importante porque a gente consegue entender qual é o número de nascimentos ano a ano e a gente consegue fazer uma projeção em 10 anos quantos serão os nascidos, para que os governantes possam criar leitos hospitalares nas maternidades, vagas escolares, infraestrutura de saneamento básico, de abrigo, residência, todas as infraestruturas necessárias para garantir a existência de uma população que é crescente. Então a taxa de natalidade ela é um índice criado a partir do número de nascimentos do ano, dividido pela população absoluta da região do ano, índice esse que pode ser empregado para atualizar a população e projetá-la para daqui a 10 anos. Claro que a gente não vai só considerar os nascimentos, temos que considerar os óbitos também. E aí, no caso, nós temos que pegar o número de mortes, óbitos anuais, dividir pela população absoluta, e este índice pode atualizar o número de população do Brasil que deixará esta vida, portanto, não exigirá mais recursos do país num futuro projetado. Quando a gente coloca a natalidade e quando a gente tira os óbitos, a gente tem então o crescimento vegetativo, que é uma atualização mais exata da população, porque eu somo aqueles que vêm incrementar a minha população, mas eu tiro desta população aqueles que são excrementos. E eu não estou falando uma palavra feia aqui. Incremento é o que aumenta, excremento é o que diminui. Tá? Então eu pego a população, a taxa de incremento da população, né? E eu obtenho essa taxa de incremento pegando os nascimentos menos os óbitos. É o crescimento vegetativo. Então o crescimento vegetativo também pode ser conhecido como taxa de incremento populacional, que quando positivo incrementa, quando negativo excrementa, diminui a população do país. Beleza? E aí chegamos às taxas. Vejam só. Temos aqui as taxas de crescimento vegetativo. Durante as aulas, eu costumo pegar os alunos e fazer uma magiquinha com eles. Aí eu falo assim: você, fulano, você tem em torno dos seus 18 anos. Quer dizer que você nasceu nos anos 2000. Sua mãe deve ter em torno da minha idade, 40 anos. Eu tenho 43. Mas sua mãe deve ter 40 anos. Isso quer dizer que você tem 1 ou 2 tios no máximo. Eu chutaria 1 tio e você provavelmente é filho único. No máximo tem um irmão. Agora, se você pegar a sua avó, que deve ter aí em torno dos 60, 65 anos, é bem provável que a sua avó tenha 3 irmãos, às vezes até 4 irmãos. Então você tem uma avó que tem 3 a 4 irmãos, uma mãe que tem no máximo 1, talvez em algumas famílias 2 irmãos, e você é filho único. Aí o povo faz assim: o Paquito é mágico. Não, gente, eu só estou narrando esse gráfico, que é a taxa de incremento do Brasil. Pega aí, seu nascimento, lá anos 2000. Qual é o número de filhos por casal? 1. Olha aqui, é 1. Aí pega quando sua mãe nasceu, nos anos 70.
Olha aqui, qual é o número de filhos por casal? 2, então você tem um tio, além da sua mãe, mais um. E quando sua avó nasceu? Lá nos anos 40. Então ela é a terceira ou quarta filha. Você tem, além da tua avó, mais 3 tios. O que eu narrei foi esse gráfico, que é o gráfico da população, da taxa de crescimento populacional brasileiro em queda. A população continua crescendo porque a taxa é positiva ainda. Mas a taxa, que apesar de mostrar o crescimento populacional, é uma taxa que vem diminuindo ano a ano no Brasil e no mundo. Então é uma taxa positiva enquanto estiver acima do zero, então ela aumenta a população, só que em ritmos cada vez menores, porque o crescimento vegetativo é cada vez menos intenso no Brasil e no mundo. Beleza? Cuidado com a interpretação desse gráfico, tá? O crescimento vegetativo pega nascimentos menos óbitos, mas não leva em consideração, por exemplo, o saldo migratório. Existe um índice chamado crescimento populacional que é muito mais intenso, muito mais completo. Quando o país tem controle migracional, controla os imigrantes e os emigrantes, então ele consegue pegar todo mundo que vem, somar a população, por exemplo, nascimentos mais imigrantes que chegam para viver aqui, e desse número que soma a população é possível tirar os óbitos e os emigrantes, aqueles que vão morar fora. Então, daqueles que somam a população, tira aqueles que diminuem a população. E aí você tem um número muito mais exato que considera aí o saldo migratório, o que permite uma projeção mais exata da população no futuro. Outra taxa que na demografia se usa muito é a taxa de fecundidade, onde você pega os nascidos vivos, as crianças que nasceram e não são natimortos, e divide pelas mulheres em idade reprodutiva. Pega aquela faixa de mulheres que está entre os 13 e 55 anos, divide o número de crianças para saber quantos filhos por mulher. E aí chegamos a esse índice aqui. Evolução da fecundidade no Brasil. Olha lá nos anos 50, em que cada mulher tinha 6 filhos. E olha que eu fui bonzinho quando eu disse que tua avó tinha 3, às vezes 4 irmãos, porque ela podia ter até 5. Agora, tua mãe está mais perto dos anos 80. Também está um pouco elevada essa fecundidade no Brasil, principalmente para o Sudeste. Mas chegamos aí em 2010 a 1,8 filhos por mulher, ou seja, a cada 20 mulheres, 18 filhos. Um número um pouco mais realista. E as famílias têm se tornado cada vez mais enxutas no Brasil. Olha a taxa de fecundidade, como diminuiu dos anos 2000 para 2010. É uma diminuição que é contínua. Gente, desculpa, eu estou com um pouquinho de rinite alérgica, tá? Então fica coçando meu nariz e eu tenho vontade de arrancar ele. Ainda arranco. Enfim, então o Brasil vai tendo cada vez menos número de filhos por mulher, o que mostra um amadurecimento do comportamento sexual da população brasileira. Vejam a fecundidade no mundo. Os países que estão em vermelho, em pink, são os países que têm maior intensidade, de filhos por mulher. Por exemplo, Angola, Chad chega a ter 7 filhos por mulher, enquanto Moçambique, Somália, 6 filhos por mulher. E o Brasil está na faixa de 1 a 2 filhos por mulher. Tá? É uma faixa similar ao dos países desenvolvidos no mundo. É melhor do que a faixa francesa, que é o país da Europa que tem maior número de filhos por mulher. Agora, a mortalidade infantil também é uma taxa muito importante, muito triste, mas que precisa ser levada em consideração, que é o número de crianças que morrem com menos de 2 anos de idade dividido por população absoluta. Esse número mostra a quantidade de crianças que morrem por falta de infraestrutura, por falta de escolaridade das mães, por falta de água tratada, por falta de alimentação decente para a família, por falta de conceitos, elementos básicos de higiene. Então, basicamente, é um índice importante para a gente entender como essa população existe socialmente. Notem como os índices brasileiros que eram de 2000 para 2010. Gente, não quero polemizar ou falar de política nessa aula, mas há um efeito do Bolsa Família, que foi criado lá no governo do FHC e aumentado no governo do PT,
E há um efeito também do Fome Zero que foi criado no governo petista, que derrubou os índices de mortalidade infantil. Claro que não só ele, a melhoria na assistência médica, o avanço nas tecnologias de tratamento de água, tudo isso tem que ser quantificado. Mas o levar comida à família, o levar inserção econômica, o levar saúde até regiões que não tinham, derrubou sensivelmente a mortalidade infantil. E o Brasil, então, passou a ter números muito mais distantes da África, porque 29 por mil é um número africano de mortalidade infantil, para um número latino de 15 por mil. Ou seja, 1,5 criança a cada 100 morrem. 3 crianças a cada 200 que nascem morrem ainda no Brasil. São números muito grandes ainda. Enquanto em países ricos esse número é inferior a 0,5%. Tá aqui, ó. Taxa de mortalidade infantil por cada 1.000 nascidos vivos. A gente vê números africanos maiores do que 55 por mil. A gente vê o Brasil ali em torno de 15 por mil. Mas a gente vê os países europeus ricos abaixo de 3 por mil, ou seja, de 0,3%, em torno de 0,5%, como eu disse para vocês, nos Estados Unidos e Canadá. Então, são números que devem ser levados em consideração e o Brasil tem que ampliar, né, a inserção econômica de cidadãos e indivíduos para que a vida se melhore para essas pessoas, ou pelo menos manter ou ampliar as questões de assistência social, porque isso salva a vida. Por mais que a gente se revolte, né, muita gente, eu não me revolto, mas por mais que muita gente se revolte com a assistência social, ela salva vidas. A gente não pode ignorar esta característica dela. O Índice de Desenvolvimento Humano a gente vai falar mais à frente, o IDH. O PEA, População Economicamente Ativa, e a População Economicamente Inativa, a gente vai falar mais à frente também em outros vídeos, tá bom? Por enquanto a gente só vai ver como isso cai no vestibular. Como isso que a gente falou até agora pode aparecer no vestibular. Este é o gráfico da transição demográfica. É um gráfico conceitual que mostra como o mundo se comportou em termos de natalidade e mortalidade. Na fase 1, nós não temos nenhum país do planeta mais nessa fase, nós tínhamos uma situação de natalidade completamente descontrolada e uma mortalidade também descontrolada. Vale dizer que não há mais essa condição porque o planeta não vive mais a mesma condição sanitária, a mesma condição urbanística, nem a mesma condição farmacomédica. Nós evoluímos positivamente em tudo isso. Somos mais urbanos e, portanto, temos, por mais dificuldades e deficiências que os países pobres tenham, tem alguma tentativa de melhoria de saneamento básico, alguma tentativa de tratamento de águas, ou no mínimo, pelo menos, controles globais de epidemia, que é o que a gente está vendo no coronavírus. Se fosse há 400 anos atrás, um vírus como esse dizimaria a população do planeta. Nós não teríamos essa capacidade de esforço conjunto em reter o avanço de um vírus que é tão infeccioso. Portanto, só o fato de controlarmos grandes epidemias como o Ebola, como a própria H1N1, né, ou a doença da vaca louca, ou agora o coronavírus, a própria luta contra essas infecções globais diminui muito o contágio, a mortalidade, e, portanto, faz com que nós tenhamos essa queda aqui, ó, na curvatura da mortalidade global. Então, não temos nenhum país na situação da fase 1, justamente por conta de que controlamos a mortalidade até onde a gente consegue. Alguns países com mais eficiência, outros países mais pobres sem muita eficiência, mas em termos de humanidade, conseguimos algum controle sobre a mortalidade. Controlar a natalidade levou mais tempo, mas aconteceu aí quando nós tivemos as nossas revoluções sexuais, com a mulher decidindo que era dona do seu próprio corpo, com a Revolução Feminista, ainda não finalizada, né, ainda em processo, mas também com a busca pelo planejamento familiar que as nações começaram a fazer através da educação. E que a gente não pode perder isso de vista. Basicamente, a natalidade decresceu e então chegamos a patamares mais baixos também. E aí, a fase 2 é essa fase da transição demográfica, em que mortalidade cai primeiro e a natalidade cai um pouco depois.
Bom, a fase 3, por sua vez, é um regime de finalização da transição ou pós-transição, quando há já uma equiparação entre mortalidade e natalidade. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Não é possível controlar os óbitos, tá, gente? Morrer sempre vai ter alguém morrendo. É por isso que em alguns momentos neste outro gráfico aqui, que a única diferença é que ele divide a fase 2 em 2 e 3, e portanto a fase 3 se torna 4, né? Neste outro gráfico aqui a gente vê os óbitos um pouco mais elevados em relação aos nascimentos. É possível optar por não ter filhos, mas não é possível optar por não morrer. É possível adiar o máximo possível, mas morrer todos vão. Então, é possível que a natalidade seja menor do que a mortalidade, mesmo a mortalidade tendo patamares muito baixos. Por isso, nós temos países que têm um decrescimento ou decréscimo vegetativo, né? Países que vão ficando mais idosos, é o caso da Itália, é o caso do Japão, mas que levam a um controle excessivo de natalidade e um envelhecimento populacional, levam a uma questão de reposição de mão de obra, a uma questão que precisa ser pensada também. Bom, a gente vê que no mundo não existe país nenhum que esteja na fase 1, não tem ninguém pintado de azul no nosso mapa. Fase 2A, temos aí praticamente toda a África, Bolívia, o Equador na fase 2A. Na fase 2B, temos países latinos, o Brasil está no final da fase 2B. E a fase 3 temos países como Uruguai, como os Estados Unidos, Canadá e Europa. O Brasil já pode ser colocado nessa fase também, tá, meu povo? Já podemos inserir, porque o Brasil estava bem na transição entre a fase 2B e a fase 3. Então já dá para incluir o Brasil na fase 3. Beleza? Olha aqui o gráfico do crescimento vegetativo do Brasil até 2008. Notem a queda no crescimento vegetativo muito eficiente, né, por conta da mortalidade decrescente e por conta do controle da natalidade. Então esse é o gráfico real do Brasil. E a gente vai chegar a um crescimento zero, ou seja, onde a natalidade vai se equiparar à mortalidade, portanto nós não vamos ter nem crescimento populacional nem decréscimo no ano de 2040. É o crescimento zero da nossa população. Até lá a gente cresce cada vez mais lentamente, mas até lá a população brasileira cresce. E aí, para a gente começar a finalizar esta aula de conceitos e teorias populacionais, a gente tem que falar de 3 teorias bastante complexas. A primeira teoria, o malthusianismo, é uma teoria que parte ali do final do século XVIII, início do século XIX. É uma teoria que vai narrar o crescimento populacional como sendo um resultado, né, de uma situação político-social vinculada à pobreza, né? O Malthus ele argumentava que a população pobre não tinha terras, então não devia ter filhos. Sendo assim, ela não deveria procriar, porque ela cresce e se procria em progressão geométrica. E aí a população vai dando aqueles saltos imensos, né, de crescimento. A grande questão é que ele falava que os alimentos que são produzidos nas terras, na agricultura, não crescem em PG, crescem em PA, então crescem mais lentamente. E o que aconteceria é que em 200 anos nós teremos 28 vezes mais população do que alimentos. Faltando alimentos para todos, teríamos fome generalizada. É um pouco disto que o Thanos no Vingadores vai se pautar para achar a solução genial, né? Acabar com metade da população universal. O que o Thanos não percebeu é que ele não levou em consideração a teoria reformista, que é uma teoria que fala o seguinte: o pobre não é responsável nem por sua pobreza, nem pelo número de filhos que tem, uma vez que é claro que quanto mais qualidade de vida se dá ao indivíduo, quanto mais cultura, quanto mais capacidade de organizar-se sua vida a partir de uma situação de qualidade de vida e abastamento de vida, esse indivíduo vai ser capaz de projetar o seu crescimento familiar. Então, quando a gente vê nações desenvolvidas, a gente vê que não é obrigatória a intervenção estatal para que a população simplesmente consiga planejar o seu futuro, o número de filhos. Quanto maior a qualidade de vida, menor o número de filhos. Isso é fato. No mundo, é visível estatisticamente.
É só citar, por exemplo, o crescimento do Japão, o crescimento do Canadá. Então, quanto maior a pobreza, maior a incapacidade do planejamento familiar. Por isso, para o reformismo, o pobre ele é vítima tanto da concentração de riquezas, o que leva ele à miséria, mas também, por conta da miséria e do despossuimento cultural, ele também é vítima de ter muitos filhos. Porque é animal a tendência de buscar a reprodução, né? Sem pensar na importância social e cultural que isso tem para a sociedade humana. É uma questão de perpetuação da espécie, é biológico também, além de ser, claro, uma realidade social e cultural, que é superior até mesmo à necessidade biológica, tá, meu povo? Mas pensando só na questão biológica, reproduzir-se é uma necessidade biológica da espécie humana, assim como de todas as espécies. Sendo assim, claro que também é uma necessidade humana, biológica e também social, cultural para o pobre. Ele vai buscar a reprodução, ele vai fazer sexo. Agora, quando ele faz sexo sem saber como não ter filhos, é aí que ele se torna vítima da situação. Tá? Então é necessário entendermos que, Thanos, você estava errado. Porque quando você eliminou metade da população do globo, porque ela estava fazendo pressão sobre os recursos naturais e todo mundo iria passar fome, porque ia faltar recursos para todos, você estava sendo malthusiano. E você não levou em consideração o fato de que se existem pobres é porque existem pessoas que acumulam. E quando você eliminou metade da humanidade, por exemplo, no planeta Terra, quem sobrou pôde, em vez de ter um iPhone... Como necessariamente os iPhones não desapareceram com todos os seres humanos e ficaram nas lojas, então é uma questão de economia. Quando ninguém quer comprar o iPhone, o preço baixa, e quando o preço baixa, mais gente compra. Então quem sobrou viu os iPhones caírem de preço, e aí o cara que tinha um iPhone só passou a ter 2. Quer dizer que ele dobrou o seu consumo porque estava ali, posto economicamente à sua frente. Eliminar a população não elimina o desejo de concentração de riqueza, não elimina o desejo de concentração de produtos, não elimina a pressão que isso faz sobre a natureza e sobre a sociedade humana e a perpetuação da pobreza. Portanto, Thanos, era só fazer assim, que o mundo e o universo passe a ter pessoas com plena consciência de consumo ambientalmente correto, fim do consumismo e um povo que se baseia muito mais em ser melhor e dar ao outro a liberdade que lhe pertence e garantir assim a sua própria liberdade, do que consumir indefinidamente, concentrando riqueza e gerando pobreza. Pá! Pronto. Um universo de pessoas que não tinham mais o desejo de pressionar a natureza e que estariam satisfeitos com aquilo que estaria posto à mesa como consumo básico para dar grande qualidade de vida a todos. A teoria reformista tem um quê de marxismo, perceberam? Então é uma teoria marxista, então fica aí a dica. O neomalthusianismo é só uma roupagem nova a essa ideia de que a população cresce em PG e os recursos gerados para alimentar essa população acabam levando o planeta à fome. No caso do neomalthusianismo, que é uma teoria do final do século XX, está muito ligado ao liberalismo, sugere-se que, aliás, está muito sendo discutido hoje no Brasil, olha o neomalthusianismo aí nas falas do nosso governo. A população cresce em PG e isso leva a cada vez maiores investimentos sociais. E esses investimentos sociais, esse crescimento populacional que leva a cada vez mais investimentos sociais, desviam recursos do setor produtivo. A gente produz cada vez menos, gera cada vez menos emprego, porque a gente tem que abastecer cada vez mais as populações com financiamento e assistência social. Então vamos parar de financiar as populações e vamos investir no setor produtivo para aí sim gerarmos recursos e garantir que todos estejam inseridos no mercado de trabalho produzindo sua própria satisfação das suas próprias necessidades. Aí vale lembrar do Betinho,
Herbert de Souza, que falava: claro que é necessário ensinar a pescar e permitir que os indivíduos tenham instrumentos para pescar. O neoliberalismo não pressupõe que os indivíduos tenham instrumentos para pesca, mas supondo que vamos garantir os instrumentos para pesca, é necessário ensinar a pescar também. Só que ninguém pesca de barriga vazia. Por isso é importante que a gente, acima de tudo, num primeiro momento, garanta o abastecimento a todos. Fica a dica que o neomalthusianismo também é preconceituoso, também exige uma visão, de certa maneira, menos humanitária. Ok? Bom, gente, falamos então sobre teorias da população, claro que brevemente. Espero que vocês tenham aproveitado. O vídeo ficou longo porque é um conceito longo, é um tema bem longo, mas fico à disposição para tirar as dúvidas nos canais, né, combinados, e eu desejo a vocês uma ótima recuperação, né, desse momento histórico que o mundo vive, coronavírus. Desejo a vocês muita saúde, permaneçam em casa, fiquem saudáveis, tá, meus lindos e lindas? E, por agora, beijo e tchau!